Amparo, cidade do interior de São Paulo, recebeu nos dias 24 e 25 de outubro de 2015 o segundo Meeting Internacional de Estética da IBRAMED. O evento trouxe palestrantes nacionais e internacionais, falando sobre os mais variados assuntos de interesse dos profissionais de estética. E a coordenadora científica da realização, Ludmila Bonelli, conta mais sobre a escolha do temário que arrancou elogio dos participantes. Considera um congresso também multidisciplinar na estética, então a gente quer trazer todo mundo, para todo mundo ter visão de todas as especialidades da estética. No ano passado a gente focou um pouquinho mais em tratamentos pós-operatórios, né? Esse ano a gente tentou focar um pouquinho, fazer uma coisa mais variada. Então, entre aparelhos, drenagem linfática, né? Trouxemos alguns palestrantes também do exterior, que não necessariamente tem lá a especialidade da estética, no sentido da dermato, funcional, mas que também tem novidades para trazer para a gente, né? E uma das participações especiais foi de um cirurgião plástico com status de celebridade, que é um dos mais conhecidos quando o assunto é estética. Dr. Robert Ray falou sobre a importância de fomentar a autoestima das mulheres brasileiras. Eu passei 10 anos na Harvard, né, tentando descobrir por que o brasileiro tinha uma autoestima tão deteriorada, tão ruim. Como que a raça que hoje, em 220 países, é uma raça que o mundo inteirinho... Existe uma pesquisa assim, o mundo fez uma pesquisa, 120, de 1 a 120 países, para as pessoas escolherem o país mais querido do mundo. Hoje, o Brasil, nessa pesquisa, é o país mais querido do mundo. Número 1. Número 2. Meu programa está em 173 países. Cada vez que eu peço modelos, chocantemente, não preciso nem falar inglês ou alemão, porque na hora chegam brasileiras. Todas as modelos que eles me mandam em todos os países do mundo são brasileiras. A brasileira hoje é o padrão de beleza no mundo, ponto. Então a brasileira é perfeita, literalmente perfeita. Tá cada detalhe nela, a sobrancelha dela, o olhinho dela, a boquinha dela, olha a pele dela. Ela é perfeita, mas eu nunca vi uma autoestima tão abalado como a brasileira. Aparelhos e novas tecnologias não podem ficar de fora em eventos como esse, e os lançamentos da IBRAMED foram muito comentados nas palestras. Olha, o Ecos Turbo, que foi o tema da minha palestra, né, associado a técnicas de massagem como a drenagem ou a massagem modeladora, é um sucesso. Ele está muito potente, eu estou utilizando agora também na minha nova clínica e os pacientes estão se beneficiando, né, dos resultados cada vez mais potencializados. O equipamento que a IBRAMED lançou de luz intensa pulsada me surpreendeu por conta desse cooling, desse resfriamento que traz bastante segurança. A gente consegue colocar uma energia alta com pouquíssimo impacto negativo sobre a pele, o impacto é extremamente positivo, a gente consegue um incremento enorme de colágeno, a colagênese fica muito intensificada. É impressionante mesmo, a gente viu os exemplos ali. É muito impressionante, vocês viram as fotos. E a gente consegue ainda aumentar essa performance, oferecer performance com a introdução da vitamina C, que pode ser logo em seguida, na mesma sessão. A gente usa uma vitamina C a 10%, unida ao ácido ferúlico, que é um antirradical livre de referência. E também a gente pode coordenar com a radiofrequência, uma vez por mês, e também com protocolos com vitamina C. Realmente é como se fosse uma plástica com toda a segurança e com a irradiância que a pele fica com um brilho intenso, ela clareia, ela realmente firma, a pessoa fica com um ar leve, fresco, muito bom. Onde a fotônica entra, ela não volta mais. O último congresso de estética que teve em São Paulo, agora no meio do ano, eu acredito que perto da metade das palestras foi relacionada à fotônica. Tanto os cosméticos que são empregados à luz, a radiação eletromagnética em cima do cosmético, para acelerar e otimizar o resultado ali, do que só a laserterapia para o que ela faz em rejuvenescimento, terapia capilar, processo de pós-operatório, drenagem, ela trabalha. E o que é mais bonito, muita gente vai começar a associar agora pontos de acupuntura.
auricupuntura com laser. Então não põe mais agulha, a gente usa a luz do laser nesse processo, com resultado, não é pessoal que está viajando não. A saúde da pele como um todo sempre é o centro das discussões nos meetings da Ibramed. Tratamentos para acne, hipercromias, rejuvenescimento e como fazer uma boa avaliação prenderam a atenção dos congressistas. Eu acho que o segredo de uma boa avaliação da pele é a gente primeiro entender que a pele é um órgão que está no nosso corpo inteiro, não só no rosto, né? E quando a gente fala pele, a gente pensa daqui até aqui. A gente não pensa que tem braço, que tem coxa, que tem glúteo. Então eu acho que o importante é a gente avaliar uma pele olhando o indivíduo como um todo. Isso eu tenho batido nessa tecla há muitos anos. Então eu fiz um comentário hoje na palestra que muita gente balançou a cabeça, né? A gente tem aí, por exemplo, um procedimento agora que está extremamente na moda, que é a criolipólise, né? E que as pessoas, o medo das pessoas é manchar ou queimar. E eu falo muito assim, quem queima não é o adipócito, é a pele. Alguém avaliou essa pele? Não. Então, assim, a gente já teria que olhar uma pessoa, antes de entrar na avaliação com uma criolipólise, primeiro avaliando a pele. Hoje a gente sabe que o envelhecimento é uma tônica da nossa sociedade, que as pessoas querem parecer mais jovens do que realmente são e que a demanda para tratamentos estéticos envolvendo rejuvenescimento é muito grande nas clínicas. E os cosméticos com antioxidantes, eles são uma estratégia importante para o tratamento do rejuvenescimento. E os antioxidantes são substâncias incorporadas a produtos cosméticos que inibem a ação de radicais livres. Os radicais livres são essas estruturas originárias endogenamente, por exemplo, nos processos de respiração e que são altamente lesivos, oxidantes para as nossas células. E estruturas importantes da nossa célula, como DNA e membrana plasmática. Então, essas substâncias elas devem ser inseridas diariamente na rotina aí, tanto dos tratamentos estéticos como no home care dos pacientes, para minimizar os efeitos do envelhecimento. Doutora Sheila, já começa com uma provocação. O que é mais difícil tratar? Cicatriz de acne ou hipercromia? Hipercromias, com certeza. Por quê? Porque são processos permanentes. A acne, apesar de ser uma doença que às vezes demora um pouco mais para ser tratada, ela tem uma solução mais rápida. A partir do momento que você consegue controlar o processo na glândula sebácea, ela praticamente ela cura. As hipercromias não, porque a gente tem, eu falei isso na minha palestra, a minha pós na Unifesp, ela foi em clareamento de pele. Na realidade, eu estudei ativos, então tive que levantar muita bibliografia. E uma das coisas que eu cheguei à conclusão é que muda o DNA desse melanócito. Então, através da mudança desse DNA, ele muda o seu comportamento. E essa mudança, infelizmente, a gente ainda não sabe, a gente chama de epigenética, quer dizer, não sabe a causa, né? É uma mudança externa, mas a gente não sabe a causa. E isso nos traz a dificuldade da solução mesmo. Tratamentos corporais como a drenagem linfática e a criolipólise também foram destaque. Na verdade, a técnica convencional é essa já usada nas clínicas. Se faz o resfriamento do tecido com o objetivo de induzir a apoptose, que é a morte celular programada, e remover um percentual de adipócitos, que é em média de 22%, 23% por sessão. O contraste, ele potencializa esse efeito. O que o contraste faz? Ele promove uma reperfusão mais acentuada. A priori se faz o aquecimento antecedendo o procedimento de criolipólise. Isso faz com que a cristalização da gordura seja dinamizada, né? Mais células vão se cristalizar. Isso é um ponto importante porque a partir desse momento, uma vez cristalizada, a célula vai mesmo passar por esse processo de apoptose e no final a gente potencializa o efeito ativando a reperfusão. Quando se reperfunde o tecido resfriado, existe uma produção de radical livre que também favorece a apoptose. Então você pode conseguir uma potencialização desse processo. Esse é todo o diferencial. E alguns estudos demonstram que esse resultado que está entre de 22%, 23%, até 25% de média com a convencional, passa a 40%, 42%, até 45%
com a de contraste. Preciso deixar um recadinho, que o equipamento de criolipólise da Ibramed está a caminho, se chama Polaris. É novidade, hein? Polaris. E aí o pessoal que está interessado, que quer fazer um bom investimento, que aguarde um pouquinho mais. Já está no mercado. Então, para tratar o edema natural que surge após uma intervenção cirúrgica, há várias abordagens. Eu aqui abordei o tema da drenagem linfática manual pelo método Dr. Voder, que é a técnica de drenagem, deve ser a primeira técnica a ser aplicada num pós-operatório assim recente. Após 24 horas, nós podemos utilizar a técnica de drenagem linfática manual. Quando aplicada de forma adequada, nós conseguimos evitar a formação de fibrose, ou seja, além de reduzir o edema, aliviar a dor, podemos evitar a formação de fibrose. No entanto, algumas pessoas, por uma tendência genética, são muito poucas as pessoas nessa proporção. No meu caso, eu, por exemplo, posso dizer 98 das pessoas eu trato só com a drenagem linfática manual pós-operatório. Mas algumas pessoas é necessário aplicar um tratamento complementar. Então, normalmente, passado um mês e pouco, poderemos utilizar outras técnicas de aparatologia, por exemplo, os ultrassons ou a radiofrequência, não é? Que podem complementar o trabalho, mas fazendo a drenagem linfática no pós-recente e bem aplicada, normalmente conseguimos evitar a fibrose e reduzir substancialmente o edema. Assuntos que vão além do campo prático estavam no temário e surpreenderam a plateia. Uma palestra sobre visagismo empolgou quem assistia e provocou uma importante reflexão sobre a área da beleza. Qual que é a importância da gente mudar a forma de se enxergar? Uau! É absolutamente fundamental, porque às vezes a gente deixa que algumas crenças a respeito de nós mesmos se instalem em nós de tal maneira que afeta todo o nosso destino. Quando afeta a nossa identidade, fatalmente afeta nosso destino. E, na verdade, o controle da nossa vida quem tem que ter somos nós, concorda comigo? Mas quando eu me olho no espelho e não me vejo bem, de uma maneira sutil, de uma maneira que as pessoas não imaginam, aquela linguagem visual que está passando vai afetar e, com toda certeza, vai ser prejudicial. E o sentimento final que ficou a todos depois de 2 dias de conhecimento e atualização foi a importância deste encontro para a vida profissional e pessoal de quem esteve presente. Toda iniciativa que envolve o conhecimento, para mim, é fundamental. O diferencial de uma pessoa no mercado, né? O Johnny Zags fechou a palestra dele falando do chá, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Sem conhecimento você não tem habilidade e muitas vezes não consegue ter atitude porque tudo está interligado. Esse evento é fundamental, né? Hoje os profissionais eles precisam estar atentos porque o mercado da área de estética é muito dinâmico, então novos lançamentos de produtos cosméticos, ativos com propostas inovadoras, recursos eletrotermofototerápicos, recursos manuais. Então esse é um momento em que as pessoas podem se atualizar, em que as pessoas podem aprender a combinar tratamentos para que cada vez mais a gente atenda a demanda da população em relação aos tratamentos estéticos. Beleza faz um mundo melhor, tá? Então as pessoas que trabalham com beleza, mais do que nunca tem que ter esse conhecimento, porque elas são mais procuradas do que qualquer outra profissão quando se trata de autorrealização, de autoestima, não é verdade? E a maioria das pessoas tem acesso a esse tipo de serviço. Então, olha, meu Deus, se toda pessoa que trabalha com beleza se preocupar, se tivesse esse olhar sobre o ser humano, acho que o mundo ia ficar melhor, viu?